Olá pessoal, meu nome é Tarcísio Figueiredo, estamos aqui novamente na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis. Estamos com pessoas ilustres, sempre cheio aqui, né? O seu João, a Rosane, a Claudinha, o seu Wagner, a Ieda, a Giselda, é isso mesmo? Giselda, o Marcos e o Raul. E o estudo de hoje é um estudo muito interessante, é a pergunta 367 até a pergunta, deixa eu ver aqui, 367 a 370. É a influência do, deixa eu ver aqui, influência do organismo, né, no espírito. Estava lendo uma matéria sobre o Einstein que dizia o seguinte, que o peso do cérebro do Einstein era menor do que de uma pessoa comum, do que a média de uma pessoa comum na Terra. Mas que o seu córtex cerebral era mais fino e que a densidade dos neurônios era aumentada. Então, olha que interessante o organismo dele, né? A parte cerebral, como era diferente, mas era o mesmo cérebro. Perguntas como essas, indagações que são feitas nesse sentido, fazem a gente pensar em coisas diferentes, fazem a gente raciocinar, refletir, né? Aqui esse estudo, basicamente a gente vai falar sobre qual a influência que o organismo tem em relação ao espírito. Afinal de contas, o espírito é o corpo físico? Ele atrapalha a livre manifestação? O corpo físico atrapalha a livre manifestação do espírito? O espírito, a depender da diferença que existe entre as pessoas, pode se manifestar de maneira melhor ou pior no mesmo, entre aspas, corpo físico? Um espírito pode ser mais feliz num corpo físico que limite ele mais? Ou ele é mais infeliz? Então, são muitas questões. Eu vou aqui abrir e vou perguntar o seu João o que ele acha disso. Afinal, o espírito é o corpo físico? É diferente? O que tem nessa questão, que é a primeira questão, né? Que diz mais ou menos assim: ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? O que você acha disso, seu João? Eu acho que há uma identificação com o corpo, sim, é necessário que haja. Da mesma forma que você se identifica ou não com a roupa que você veste, não é verdade? Então, o meu corpo físico, é lógico que eu me identifico com ele e provavelmente o tenha escolhido para exercer as funções que eu exerço. É claro que o meu cérebro, tudo aquilo que eu preciso para executar as funções que eu executo aqui na vida física, é adequado às minhas necessidades. Agora, se eu vou executá-las ou não, aí demanda de um outro processo, que é exatamente a disciplina que o espírito precisa ter para saber conduzir bem o seu corpo. Perfeito. Raul, você acha que o corpo físico ele atrapalha o espírito em alguma coisa? Assim? Você acha que ele é um empecilho à livre manifestação das faculdades? O que você acha disso? É um limitador, né? Como você tivesse algo limitando a tudo aquilo que o espírito possa produzir. Mas assim, é necessário para que ele possa assim desenvolver outras habilidades nele, né? Assim como uma pessoa que vai correr com uma roupa de ferro, como nós citamos aqui com o exemplo, né? E a outra corre nua, né? Claro que uma tem mais facilidade do que a outra, mas aquela que correu com a roupa de ferro, ela vai estar exercitando mais os músculos, vai estar fazendo mais força, que no final, quando ela tirar essa roupa de ferro, ela vai correr mais do que aquela outra. Perfeito, perfeito. Ieda, você acha que um espírito muito evoluído, assim, já avançado no processo dele, pode ter um corpo mais limitador do que um espírito que é menos evoluído? O que você acha disso?
um espírito que é muito evoluído pode ter defeito no corpo dele que o atrapalhe mais? Sim ou não, e por quê? Olha, eu acho que isso é muito relativo. Dependendo da necessidade do espírito, em determinado momento, ele pode encontrar essa dificuldade, sim. Não é isso? Porque ele está mais preparado para uma coisa melhor, né? Ninguém está preparado para uma coisa pior, não é verdade? Mas às vezes é por alguma coisa, é porque tem que evoluir, às vezes é porque ele tem também que servir até de exemplo para outros, né? Para poder sempre mostrar que ele está num lugar superior, mas tem que mostrar para o outro que está precisando aprender, não é isso? Então tudo é muito relativo nesse sentido. Pode ser e pode não ser, dependendo da ocasião e da necessidade do espírito se adaptar ou não àquele corpo melhor ou um corpo pior. Você entende que a limitação é algo positivo ou negativo? A limitação, estou dizendo para você, ela não é nem autopositivo nem negativo, porque positivo assim, porque a partir do momento que ele está trabalhando numa coisa com dificuldade maior, ele está evoluindo mais, concorda? Você tem um corpo melhor, mas está sendo limitado, você tem um espírito mais evoluído, sendo limitado a um corpo mais inferior, ele está até um trabalho maior, não é isso? Então está evoluindo mais, não é isso? Então, isso é muito, muito relativo. Perfeito, perfeito. Seu Wagner, como é que você explica crianças que nascem assim, com uma profunda capacidade, por exemplo, de tocar um piano? Afinal de contas, o corpo da criança é o mesmo de uma outra criança. Como é que isso pode acontecer? Lembrança de vida passada. Aptidões que ela traz de vidas passadas, que ainda está muito... E quanto mais criança ela tem mais essa lembrança do passado, então ela tem isso muito forte nela. E essa lembrança, você está me dizendo que ela está mais viva nessa pessoa? Ela consegue se recordar mais? Por exemplo, ela foi um pianista no passado e ela tem na cabeça dela, vamos dizer assim, a imagem desses acordes, desses movimentos, dos dedos no piano. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Não, eu não diria que ela possa se recordar. É um dom que ela tem, que já trouxe de lá, que necessariamente ela não tem que dizer, eu aprendi isso lá na outra encarnação, eu já sabia. Então ela não tem essa consciência, mas ela tem o dom. Né? Ninguém sabe porque tem os seus dons, mas sabe que tem. Essa é uma outra discussão. Aí existe dom? O que você acha, Claudinha? Eu acho que a pessoa ela não vai recordar, como o seu Wagner falou, que ela tem aquelas habilidades, mas ela sente que é capaz e domina. Até quando a gente, por exemplo, em relação às profissões, você, na sua profissão, você às vezes pode desempenhar muito bem, porque você talvez já tenha desenvolvido ela em outras vidas. E às vezes você quer ser uma profissão que você não tem condições e você faz aquilo e fracassa. Isso em qualquer relação, em qualquer habilidade. Minha filha tem habilidades manuais que ela fica, gente, eu não sei, sem fazer curso nem nada, tem um, como dizem, né, dom, que com certeza ela já trouxe de outra vida, já experimentou isso em outra vida dela passada. Mas o que é dom, seu João? O que você acha dessa história do dom? É o Dom Pedro, não? Rapaz, olha, eu não atribuo a dom, atribuo a esforço, né? Eu acho que se eu me esforço para aprender tabuada e sei tabuada, aonde for que eu estiver, seja aqui ou seja acolá, se me perguntarem a tabuada de 5, eu vou saber, porque eu estudei e aprendi. Agora, se eu estudei piano, eu não vou esquecer, porque eu estudei. Agora, ninguém dá nada de graça, na vida não tem nada de graça, tem esforço e trabalho, não cai nada do céu. Então, se o indivíduo ele toca um instrumento, ele toca porque ele aprendeu, ele veio desenvolvendo, como a Claudinha falou, se é uma profissão, ele tem mais facilidade naquela profissão, porque ele já fez aquilo outras vezes. Não é? Agora, o que ele ainda não fez, ele tem que fazer para desenvolver essa habilidade. É simples assim. Esse negócio de dom é coisa de quem fica esperando, fulano tem dom, porque não sei o que, caiu do céu. Deus não dá nada a gente não, ele já deu a vida para a gente se esforçar e trabalhar para aprender, para desenvolver. Eita ferro! Ô Giselda, você acha que uma pessoa pode ser muito evoluída e nascer com
um defeito no cérebro, assim, que o limite ela, e esse defeito para ela vai ser positivo ou negativo? Acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu tive vontade de perguntar a você. A pessoa é muito evoluída e tal, mas nasceu com defeito. Ela merece isso? Isso é justiça divina? A pessoa nascer com uma deficiência mental? O que você acha disso, Giselda? Acho que não tem a ver com a justiça divina, não. Ela veio para terminar, talvez, e aprimorar alguma coisa que ela não conseguiu ainda em vidas anteriores que ela já tenha vivido. Então não é um castigo de Deus, de forma alguma, porque Deus é amor, né? Não existe esse castigo, é nós mesmos que plantamos e colhemos o que plantamos. Eu acho que é por aí mesmo. Marcos, o que você acha dessas pessoas que nascem com defeito no corpo, assim, às vezes sem os braços, sem as pernas? Você acha que isso é consequência de alguma coisa do passado? Eu entendo da seguinte maneira: todo mundo tem o que merece, tá? E se o indivíduo reencarna nessa condição, né, alguma coisa ele está resgatando para seguir. É muito relativo isso, é profundo e merece um estudo mais aprofundado. Existem alguns comportamentos que eu já ouvi na doutrina que são para, de fato, resgatar coisas do passado. Agora, é um espírito elevado que está ali e veio com essa deformidade? A natureza exata do espírito é deformado? Então isso aí é mais profundo do que a gente imagina. Acho que merece um apreciamento com mais profundidade, né, para ter esse entendimento e ao menos é isso que eu acredito. Se veio é de fato porque precisa passar por aquilo, né? Se Deus fosse castigar alguém, Deus exterminaria a humanidade, né? Criaria uma nova existência, né? Porque ninguém é digno de fato, né? Somente Deus é benevolente para ter o amor que ele tem por nós, né? Mesmo com todas as atrocidades que o ser humano faz. Então, essa aí é a minha visão, entendeu? Minha humilde visão. Muito bem, muito bem. Ó, tá aberto aqui. Eu tô fazendo perguntas aqui porque ninguém tá levantando o dedo. Seu Wagner levantou o dedo, legal. Fala aí, seu Wagner. Direito de resposta, não? Hein? Assim. É que a pergunta foi porque uma criança tem certo desenvolvimento que ela deveria ter uns 20, 30, 40 anos. O seu João falou em esforço. Olha, uma criança com 3 anos, que esforço fez se não mamar no peito da mãe, na mamadeira? Houve um esforço, sim, em vidas passadas. Então, eu chamei de dom, é habilidade. Habilidade vem de vida passada. Então a resposta é essa: veio, seja o que for, veio de vida passada. Não foi nenhum esforço que essa criança fez para ter essa habilidade. Ah, tá. Então, mas você vê como é que é a comunicação, né? Ele sabe exatamente a mesma coisa que você sabe, só que ele se comunicou de maneira diferente. Ele fez um esforço na vida passada que trouxe a ele algumas recordações que facilitam o desempenho do piano ali na hora, não é isso? Fala, Marcos. Achei interessante que o seu Wagner colocou, mas se nós formos observar, são raras essas exceções. Isso aí é totalmente uma exceção, não é uma regra, né? Por exemplo, uma criança desenvolver um toque, como eu já tive uma experiência, eu vi isso numa reportagem de um rapaz lá no interior do Nordeste, que sequer tinha o 1º grau e falava diversas línguas. Né? Isso aí é uma em 100 milhões de pessoas. Então isso aí eu acredito que chama-se herança positiva, que vem realmente de outra encarnação, né? E são poucos os seres que têm essa permissão divina de ter, por exemplo, uma criança que toca um piano, um rapaz que nunca estudou, fala vários idiomas, inclusive
o hebraico antigo que já está extinto, que hoje nem sequer tem professores. Então isso são realmente heranças que vêm, e são muito poucos seres que têm essa permissão. Era só isso que eu queria elucidar. Muito bem. Ieda, fala, querida. É o seguinte, olha só. Você diz que eu tenho que sempre dar um exemplo. Mas é incrível, Deus me escolhe para isso que eu vou fazer. Dê o exemplo, então. Vamos lá, dá o exemplo. Olha só, tem muito a ver com isso, meu senhor. Olha só, eu conversando com a menina que trabalha comigo, ela estava me contando um caso que aconteceu com o filho de um primo dela, um parente dela. Não dê nome aqui, não dê nome. Fala, tem a ver com a encarnação negativa. Tá, pode falar. Reencarnação negativa, pô. Pode falar, pode falar. Olha só, aí a mulher ficou grávida. Quando ficou grávida, ela começou a rejeitar. Ela batia com a barriga assim, não quero essa porcaria, não sabia de nada. Não quero abortar, não quero que você venha, não quero. Aí, o parente dela. Aí, tudo bem, nasceu o primo dela, pena que eu não tenho o retrato dele aqui. O garoto era um macaco. Não, ela falou que era igualzinho um macaco. Entendeu? Disse que tinha 4, faltavam 2 dedos da mão, a gente não estava contando comigo, e 2 dos pés. Então tinha junto, igualzinho um macaco. Mas, cara, horrível, os dentes dele, aqui por dentro dele, era pedra, não era osso, era pedra. Quando o médico arrancou todos os dentistas, arrancou tudo, era tudo pedra, por dentro pedra. Bom, aí ele começou, a mãe rejeitava, não suportava, porque tinha vergonha de sair com ele e tal. Aí ele foi crescendo. O médico falou que ele só duraria, parece que aí não me lembro se foi até os 12 anos. O médico deu uma coisa de vida, devido ao problema da doença, não sei com ela, também não sabe. 12 anos. Morreu com 31 ou 32 anos que ela falou. Olha só, ele ficou com depressão, porque a mãe rejeitava de qualquer maneira, tinha vergonha dele, né? Aí ela pegou, adotou uma criança, disse que uma criança linda, ela é uma boneca, a garota, muito bonita. Aí deixou um dia ele tomando conta da menina, que ela trabalhava fora, para poder olhar. E chegou, a garota levou um tombo, caiu com a cabeça, né? Aí veio desencarnar. A mãe ficou revoltada, com mais raiva dele ainda, culpando ele. Você foi culpado, você matou a menina e tal. Tudo bem. Aí ele começou a entrar em depressão, começou a não mais querer viver, começou a beber, começou a fazer, entendeu? Coisas assim, não querer mais viver, né? Entendeu? Aí me faleceu, agora foi há pouco tempo, faleceu agora foi em fevereiro de câncer. Deu câncer, começou a beber e tal. Aí eu pergunto, por que já... Aí a mãe entrou em depressão também. Depois que ele morreu, a mãe tentou tomar aquele negócio pra dormir, como é que fala? Esse não, calmante? Essa doença, esse remédio que a pessoa toma pra poder dormir, quando tem problema de cabeça. Obrigada, Diazepam, Eu não entendi, desculpa. Qual é a pergunta? Então, peraí, o Diazepam. Aí ela começou a tomar e tal, porque foi desgostoso que ele fez com o filho e tal. Agora conseguiu sair da depressão. Então eu pergunto, é reencarnação, gente. A criança foi rejeitada já antes de saber que era defeituosa. Nasceu parecendo um macaco. Não é isso? Pega uma criança linda para adotar e culpa ele porque a criança caiu do berço e tal, com 3 meses lá, veio a falecer por ele. Então, isso aí são dívidas passadas, é um karma, né, que veio se cumprir, infelizmente, dessa maneira. Negativo, mas veio do passado. Um karma negativo. Eu lamento, assim, porque as pessoas ainda olham, né? Eu também posso dizer que eu ainda olho, mas a gente tenta melhorar todos os dias para a aparência física das pessoas, né? Que elas têm, esse fulano não tem um braço, não tem uma perna, ele é diferente. Eu já vi mulheres tão bonitas, às vezes sem uma perna, aí usando uma calça comprida, e linda, mulher linda, sabe? Que você parar o trânsito assim na rua. Mas aí ela tira a calça e ela tem uma perna de mecânica. Né? Então, quer dizer, a aparência ela é uma coisa que engana a gente. No fundo, ela não tem importância. Porque a beleza, ela tá dentro da alma, né? O que você acha disso tudo aí, Raul? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é exatamente isso daí. Às vezes, as pessoas hoje ainda têm esse costume, né? De estar comprando o livro pela capa e esquecendo um pouquinho o conteúdo, né? Mas vai chegar uma hora onde o conteúdo vai valer mais do que a capa. E essa escolha de um corpo assim, menos atrativo, mais simples, isso é escolha de espírito inferior ou superior, seu João? O que você acha disso? Com certeza, né? O espírito que ainda se preocupa com essas bobagens não pode ser superior, né? Começa por aí, né? Um espírito mais sério, né?
Quer dizer, mesmo a gente sabendo que é uma prova muito difícil a beleza, assim como a riqueza é uma das provas mais difíceis, né? A beleza e a riqueza. Mas o espírito sério, né, ele não está preso a essas questões. Agora, como o processo é genético, se ele nasce filho de um pai, de uma mãe que tem uma compleição física boa, logicamente ele vai ter geneticamente um corpo mais adequado. Mas, sendo ele um espírito preparado, ele vai viver isso de uma forma tranquila, sem problema. Eu acredito que sim. Eu me lembrei agora, que não vou citar nomes, né, mas um caso de duas pessoas bem famosas que tiveram uma filhinha, né, e ela não condizia no aspecto da beleza com a aparência dos dois artistas, né, de televisão, né, um empresário e uma modelo aí. E foi assim uma crucificação que fizeram pública, né, da menina. Ela foi submetida até a cirurgia plástica para poder ter uma aparência mais aceitável socialmente. É uma pena, porque me parece que a menina é muito inteligente, então os atributos da alma, eles perdem muito sentido em relação aos atributos do corpo físico. Eu acredito que num planeta assim, de regeneração, que a gente já está vivendo aí o começo disso, as pessoas vão começar a prestar atenção, porque as vias sensoriais, né, mais apuradas vão estar mais desenvolvidas. Então você vai olhar para a pessoa e vai ver coisas maiores que a beleza física, né? E a gente está vendo aí crianças índico e crianças cristais, né, nascendo, justamente e com isso tudo tendo uma abordagem diferente do nosso planeta, né? Bem diferente. Fala, Rosane. Eu tenho uma sobrinha que tem 30 anos, não anda, não fala, é minha filhada. A mãe dela morreu, o pai morreu, ela está lá. Então, eu não... E já está lá em Miguel Pereira, é minha filhada, ela não anda, não fala, aí quer dizer, linda, muito bonita, linda. Se eu falar, ligar para ela agora, Alana, que é o nome dela, Alana, ela vai lembrar, entendeu? Falar Alana pelo telefone, ela vai, me lembra que sou, sua madrinha Rosane, tia Rosane, madrinha, ela lembra, entendeu? Entendi. Esse estudo do idiotismo, e a gente tem que analisar o idiotismo como um defeito físico no cérebro, né, da pessoa, né, no órgão de manifestação da pessoa. Então, idiotismo e vírgula, loucura vai ser no estudo que vem. Porque, assim, o corpo limita a manifestação do espírito, né? Mas ele limita o ponto da pessoa ficar completamente diferente de uma pessoa normal. Aí você vai ter que ter mais cuidado. Por exemplo, autismo, a síndrome de Down. O que é isso, né? Para o espírito. Fala aí, Marcos. Mas esse é o estudo que vem, não precisa... Só jogar aqui um negócio no ar que veio aqui dentro da minha mente sobre reencarnação compulsória. Eu acho que de repente no próximo estudo talvez aborde essa questão. Pode falar. Posso falar? Por exemplo, muitos dos espíritos que não querem reencarnar e compulsoriamente são obrigados a encarnar, muitas vezes vêm com algum defeito. Inclusive a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, não, o autismo, ele está correlacionado a essa compulsoriedade de não querer reencarnar, seja lá por qual motivo pelo qual, né, o espírito não se subjugou à reencarnação, se já foi determinado. Né? Então acaba vindo uma certa deformidade. E eu acho muito interessante, eu estou te fazendo a pergunta, o que você acha disso? Agora você responde. Não, eu acho o seguinte, a gente tem que fazer algumas distinções, porque a instalação dessas doenças, ditas doenças, né, ou limitações corporais, ela pode se dar, na minha opinião, tanto pela mácula perispiritual, né, adquirida no passado, que aí você tem aquela marquinha no perispírito e ela acaba por eclodir na matéria. Mas eu já li casos, livros, de espíritos que não têm nenhuma sujeira, vamos dizer assim, perispiritual, mas eles
escolhem por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio dele, um corpo com limitação, porque eles têm uma maneira de se comunicar através desse corpo, provando alguma coisa a alguém, ou sendo um teste, uma prova para a família, entende? Então, essa coisa da doença, é bom, eu não sei se você concorda com isso, seu João, é bom que faça essa distinção, que nem sempre uma pessoa que está com um problema físico, ela está pagando alguma coisa, não. Concorda, seu João? O que você acha? Eu acho que não, nem sempre ocorre isso. Existem espíritos que já têm o preparo suficiente para nascer num corpo deficitário, né? E vem para ensinar alguma coisa. E da mesma forma o contrário. Eu me lembro do livro Nosso Lar, em que o André Luiz cita um caso de um padrão genético de diabetes, e que uma das pessoas da família, ela não tinha de estar naquele padrão genético. Então ela nasceria na família que precisava nascer naquela família, mas ela não sofreria a contingência daquele padrão genético. Então, na hora da fecundação, os espíritos responsáveis, eles fizeram um trabalho anulando aquele padrão genético para que ela não fosse portadora de diabetes. Então a gente observa que aí vem o que a gente fala, né, que é a exceção da regra, né, e que os médicos às vezes não sabem como explicar, mas existe a explicação, sim, a explicação da necessidade planetária. O nosso planeta ainda comporta provas e expiações. Isso a gente não pode esquecer nunca. Se a gente esquecer, a gente mistura tudo e acaba se atrapalhando. Perfeito. Daí, vou falar, a dona Ieda quer falar. Não, Ieda. Pode falar. Eu adoro que você fale. Obrigada, meu amor. Olha só, é o seguinte, a respeito disso, existe da minha possibilidade do espírito não ter necessidade de passar por isso, porém, para ele progredir mais rápido. É uma chance que ele tem, não é isso? Através da deformação, né, da qualquer problema que ele tenha, físico ou espiritual que for, né, da dificuldade que ele venha a ter, ele evolui mais rápido. A respeito disso, eu li um livro, aliás, eu tenho esse livro de um médico lá do Frei Luiz, em que ele fala sobre mediunidade de ectoplasma, de materialização. Ele diz assim, olha, a pessoa costuma achar que o médium de materialização, que ele fala, muita materialização lá, né? Quando vai dizer o seguinte, que o médico de materialização é aquele que tem mais poder, mais endeusar, né? Que é o melhor, porque tem muita sabedoria, né? Muito conteúdo e tal. Pelo contrário, ele diz assim, é o meio em que Deus propicia a esse médium para ele evoluir mais rápido. Fornecendo o que ele tem de melhor, que é a força espiritual, que é o ectoplasma, para ajudar a materializar o espírito e fazer cura, inclusive, né, até materializado mesmo, não é isso? Então, isso pode ser que seja o caso desses espíritos, não é isso? Não tem necessidade dele vir quando o corpo defeituou, de defeito, não tem necessidade de coisa nenhuma. Porém, ele diz assim, para ele progredir mais rápido, ele passa por essa própria experiência, por própria vontade dele. Perfeito, dando uma aula, né, Ieda? Eu acho que é o Frutuoso, né? É o médico. Eu conheço ele. É uma sumidade em materialização. Acho que todo mundo que quiser aprender um pouco sobre isso deve ler os livros. Deve ler os livros dele. Fez o quê? Eu estive lá no tratamento, né? Porque eu estava com problema de ectoplasma, muito assim, dando problema. Eu fiz um tratamento lá no Frei Luiz. Foi quando eu fiquei conhecendo esse trabalho todo. Muito bom. E aí, gente? Olha, demos uma minutagem boa aqui. Fala. Um exemplo. O que acontece? Foi falado de algumas coisas aí que me remeteu à minha saudosa mãezinha, que hoje está no mundo espiritual. Minha mãe, ela faleceu, desencarnou aos 89 anos. E no final da caminhada dela, ela estava com câncer. Inclusive, eu trabalhava lá na sala, lá do Frei Luiz, né? Eu cheguei ficar bastante tempo lá no Frei Luiz. E o Dr. Frederic, que é o que se materializa lá, que a senhora estava falando,
Ele fez um trabalho, logo nesse dia foi feito, no outro dia ela desencarnou. E aí, materialmente, minha mãe, ela não sentia absolutamente nada, começou a ter uma anemia. Dessa anemia surgiu um desmaio, e aí precisou transfusar. E aí fez um exame que constatou talvez uma neoplasia. E aí, quando fez o outro exame, de fato viu que precisava fazer a cirurgia. E ela, normal, ela saiu de casa, ela fez a oraçãozinha dela lá no oratório dela de Nossa Senhora, me deu um abraço e foi, não voltou mais, né? O que eu quero dizer com isso? O corpo da minha mãe estava tomado totalmente por um câncer, que até as hortas estavam com neoplasia. O médico falou para mim que nunca tinha visto um caso daquele. Eu tô até arrepiado porque eu sinto a presença dela. O que eu tô querendo concluir? As pessoas têm o que elas merecem. Ele falou que minha mãe deveria ter que tomar morfina, né? Que ela deveria fazer um estudo, né? Com aquele corpo. Por quê? Porque não era compatível ela ter uma vida normal que ela tinha, cheio de câncer tudo quanto é canto, né? Finalizando, acho que ela desencarnou, foi 7 dias foi o sofrimento dela de 7 dias, né? Como foi criado o mundo, e ela foi para o mundo espiritual. E nesse dia que ela foi para o mundo espiritual, eu tive uma comunicação no mundo espiritual, né? Antes de ela falecer, 40 minutos antes, eu peguei minha filha na escola, e minha filha estava me pegando por quê? Eu falei, porque sua avó vai fazer a passagem dela. Minha filha ficou aquela coisa, né? E quando eu cheguei no meu escritório, o telefone tocou e eu atendi falando assim: quais são os documentos da minha mãe que eu preciso levar? Mas ninguém ligou ainda. Eu falei, não, mas não é isso que vocês estão me ligando? É da HCA? E foi tudo isso. Então o mundo espiritual, ele é muito presente em nossas vidas. E mais, né? Então às vezes muitas pessoas passam por um sofrimento muito grande para desencarnar, né? E pelas boas obras que minha mãe fez na Terra, ela teve a tranquilidade de desencarnar dessa forma, sem dor, sem nada. Só passou aqueles 7 dias lá pós-operatório, né? E depois desencarnou. E eu sou muito honrado de ter passado bastante anos da minha vida com ela. Espero encontrar ela para trocar uma ideia. Infelizmente a gente não pode marcar hora no céu, né? Para ver as pessoas que a gente poderia ir lá, bater um papo. Quem disse que não? Mais ou menos. Em breve a gente se encontra. É isso aí. Essa mensagem que eu queria deixar aí. Pô, bonita história, Marcos, bonito. Bom, a gente vai ter que encerrar, né? Já deu um bom tempo aqui. Considerações finais. Fala aí, Rosane, dá uma boa noite, fala aí dá um recado pra galera. Boa noite, e que vocês sempre, quando escutarem, e vocês sintam bem assim, eu vou escutar, eu estou melhorando, quando eu escuto, estou melhorando cada vez mais, então isso me satisfaz. Muito bem, é por aí. Isso aqui é meio terapia também, né? Fala, Claudinha. Eu quase não fiz você falar hoje, né? Também, né? Da última vez, fala aí, você dá o teu recado. Uma semana de paz para todos. Só isso? E só isso? Você acha pouco? Uma semana de paz para todos? É o que eu desejo. Que com paz com tranquilidade, a gente conquista o resto. Já falou mais. Você podia desejar mais de uma semana, 1 ano, 5, 10. Vamos por etapas. Seu Wagner, palavras finais. Já até sei que ele vai falar. Errou. Errou. Espero que seja útil para quem estiver ouvindo. E a intenção não é ensinar ninguém. A intenção é cutucar para cada um procurar, estudar e buscar as suas respostas. Uma semana de paz para todo mundo. Muito bem, Kardec não limita nada, tá sempre, né? A pessoa tá sempre aprendendo alguma coisa a mais. Fala aí, eu não posso terminar com o meu poema dos escravos, não, que você falou. Então você vai vir no final. Então tá bom. Fala, Giselda. Bom, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa reunião, que foi muito proveitosa, e que para vocês que estão em casa possam tirar proveito, porque como vocês, aqui é um grupo de estudos, estamos, o Tarcísio gravando tudo, né? Estamos passando para vocês, mas também aprendendo. Então é isso, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da paz e da luz do nosso Mestre. Nossa Senhora, lindo, lindo. Quase chorei aqui, hein? Pô, bonito, bonito. Fala, Marcos, fala as suas considerações.
Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais um dia, na presença dos irmãos, né, que colaboram muito com o crescimento e o discernimento. E aí a consideração final é essa: quando eu acho que sei, eu descubro que realmente nada sei. E é assim que é. Boa noite a todos. Muito bom. Fala, Raul. Esse aqui é o nosso grande fisioterapeuta, é o hipnólogo, faz a hipnose clínica. Fala, Raul, dá teu recado aí. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com todos e espero que com o estudo de hoje tenha conseguido alcançar de repente a você que hoje se olha no espelho e vê essa roupa como dificuldades para vencer alguns obstáculos, e eu acho que a partir de agora você vai ver que essa roupa é para ajudar a você passar por todas essas aprovações que você tem que passar. E uma boa noite para todo mundo. Nossa, super recado. A Aida vai fechar com um poema. Então, vamos lá, seu João, dá o seu recado aí pra galera. Boa noite para todos, de paz e saúde sempre. Mas você tá falando muito baixinho. Falei o suficiente, cara. Agora a Ieda vai falar o seu poema. Qual o nome desse poema aí que você vai falar? Olha, esse poema eu vou falar porque você falou que alguém apreciou o meu poema da vez passada, então por isso que eu vou falar, tá? Não tem pra me exibir nem pra ninguém babar não, tá, seu João? Não, aqui o seu poema é maravilhoso, a gente já tá acostumado a escutar. Isso, não quero elogio não, é uma coisa que eu falo do coração, é coisa boa. Bom, eu tentei uma ocasião homenagear os escravos, então veio via intuição. Lá de terra distante, chega o navio negreiro, trazendo em seu bojo o negro companheiro, que sofre e geme, a dor de deixar para trás seu sonho, sua vida, sua fé e sua paz. Vai alta noite, silêncio, solidão. O negro escravo triste entoa uma canção, canção que é o gido de dor e de saudade dos velhos tempos idos de paz e felicidade. Tens presos os pulsos, acorrentados os pés. Confere encurralado, ó negro, quem tu és? Teu coração rasteja e todo o teu corpo treme. Traz os teus olhos baixos e toda a tua alma geme. Ó maldito cativeiro que meu país ultrajou. Ó terra do cruzeiro que Cristo abençoou. Permitido te fosse então, por Deus voltar ao tempo, jamais consentirias em tão monstruoso evento. Após penosa luta, surge enfim a liberdade. Mas te pergunto, ó negro, qual a tua realidade? Pois se já não trazes presos os negros pulsos e pés, vives ainda acorrentado a preconceitos cruéis. Boa noite. Aê, palmas, vamos bater palmas aí, gente. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Gente, ó, a gente fecha com esse poema maravilhoso. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, coloque lá dá uma clicada ali nas notificações para receber toda vez que a gente gravar, receber aí essa comunicação de que tem um podcast novo, Espiritual Cast. Boa noite para todos, valeu, tchau. Até a próxima.